Bom dia, mais uma manhã, começando mais uma live a respeito de milagres. Hoje já estamos no nosso 13º milagre, lembrando de que esta é uma série de 50 lives, onde durante 50 dias eu vou estar falando sobre os princípios deste tema tão maravilhoso, né, que são os milagres. Né? Kellen, querida, Kellen Gonçalves acaba de entrar, essa psicóloga maravilhosa da cidade de Florianópolis, uma especialista com casos que eu considero casos pesados, né? Casos de pessoas que precisam de acompanhamento, né? Desde psicoses, esquizofrenias, enfim, né? E uma psicoterapeuta de mão cheia na área da psicologia infantil, né? Uma pessoa que de olhos fechados sempre encaminho a ela, sempre que necessário encaminho a ela pacientes, né? Porque essa moça lindona tem uma habilidade de provocar mudanças na vida das crianças de uma forma muito rápida. Ainda quero aprender com ela a respeito das técnicas que essa bruxinha ela utiliza. Tá bem? Muito bem, gente. Um grande bom dia para vocês. Ontem nós estivemos falando sobre, no 12º milagre, que milagres são pensamentos. Foi quase que uma pequena redundância dentro de tudo aquilo que eu venho falando, né? Quando eu digo que milagres são nada mais, nada menos que mudança da nossa atitude mental. Né? Então, eu sempre inicio com esse pequeno conceitinho que é para contextualizar aqueles que estão vendo pela primeira vez. Mas, de novo, eu recomendo fortemente que vocês assistam as lives passadas, elas estão todas gravadas, ainda estão lá no IGTV. Né? Brevemente eu vou estar prumando para o meu YouTube. Tá? Esses 3 últimos dias nós tivemos problemas de transmissão com a internet. Parece que é uma questão de toda a minha região, não estão conseguindo ainda resolver a operadora. Desejo que essa transmissão ela fique perfeita, né? Ainda ontem eu fiz uma à noite que parecia aqueles filmes antigos, dublados, né? Onde a minha voz aparecia primeiro e quase que 1 minuto depois aparecia a minha boca ela se mexendo. Obrigado, querida. Nada melhor do que um cafezinho, né? Pela manhã. Um bom dia. Um ritualzinho que eu tenho. Meu dia sempre começa com um bom café. Muito bem, gente, vamos lá, né? Nosso 13º milagre. Milagres são tanto princípios como fins. E assim alteram a ordem temporal. São sempre afirmações de renascimento que parecem retroceder, mas realmente avançam. Eles desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Isso é uma coisa muito interessante a respeito do funcionamento da nossa mente, né? Em primeiro lugar, assim, o nosso cérebro ele tem uma profunda dificuldade de distinguir o que é real do imaginário. O que eu quero dizer com isso? De uma forma bem simples, né? Se você mantiver na sua mente uma imagem fixa durante 40 segundos, você vai passar a acreditar que aquilo é verdadeiro. Por exemplo, ciúmes, né? Ciúmes, 33 anos de profissão, eu nunca encontrei um paciente, olha que eu já atendi ciumentos, hein? Nunca encontrei um paciente que o ciúme tivesse como origem algum trauma no passado. Ciúmes nada mais é do que uma distorção, né, no tempo presente sobre os fatos que a pessoa está convivendo. Então, qual é a estrutura do ciúme? O que o ciumento ele faz, né, na atitude mental dele? Ele é um cara ou uma moça que não tem lá muita coisa para fazer, e um belo dia o cérebro dele, né, já meio enfadado, como não fazia nada, ele pergunta assim para o sujeito, né, para a moça ou para o rapaz: vem cá, se teu namorado te traísse, como é que seria isso?
E aí a moça responde, não, meu namorado é uma pessoa de bem, uma pessoa muito bacana, jamais me trairia. E realmente, o cara tem um comportamento ilibado, o cara tem um comportamento, uma atitude, né, focada, 100% investindo no relacionamento, né, não fica pensando em estar pulando a cerca, né, essas coisas todas. E aí o que acontece, né? O cérebro, né, não muito satisfeito, tá bom, querida, eu já sei que ele não vai te trair, mas vamos brincar disso, porque o dia está muito enfadonho, sabe? Está um saco. Vamos fazer de conta. E se ele te traísse? Aí a moça, burramente, se ele me traísse, bom, tá bom, vamos brincar com isso. Se ele me traísse, ele me trairia com uma pessoa mais jovem do que eu, com os seios maiores ou mais levantados que o meu, com coxas e bumbum de tal forma, com um cabelo. E a moça começa a imaginar, é claro, criar um personagem que dentro dos conceitos delas, visualmente, é muito mais atualizado ou está dentro de um perfil de beleza dela. E que não é ela, é claro, né? A parte começa a injetar também características mais abstratas, que a gente chama de soft skills, né? Habilidades que ela não tem, como, por exemplo, ela é uma pessoa que gosta de escutar música, ela gosta de jazz, ela gosta de dançar, ela gosta de manter a harmonia no seu ambiente. Ela é uma pessoa que resolve problemas, e quando resolve problemas, o resolvido problema está, e não fica voltando de novo, ressuscitando aquilo que já foi trabalhado. É uma pessoa que gosta de ver e começa a agregar uma porção de características que ela sabe que para o namorado, para o marido, são importantes, mas ela não faz, ela não executa. Logo, ela, na mente dela, ela tem uma imagem agora de uma pessoa, de uma outra mulher, ou de um outro rapaz, né? Enfim, que é infinitamente mais competente do que ela para tocar o relacionamento. E a parte ainda saudável do cérebro se dá conta, né? Se dá conta do quê? Que se o namorado ele encontrar uma mulher assim, ele vai criar interesse por ela. Por quê? Porque ela realmente é um desafio para ele. E eu já não sou mais. O que o cérebro faz? Porque essa brincadeira não é 40 minutos, já levou mais de 10. Desculpe, 40 segundos. Levou mais de 10 minutos. Essa atitude mental, o cérebro passa a acreditar que não só é real, como está acontecendo. Daí que quem convive com ciumento sabe que quando o ciumento encontra o teu relacionamento, o ciumento, né, ele olha para ti e ele não te pergunta aonde tu foi, ou se tu te divertiu, ou se tu estás bem. A primeira pergunta é, né, o que você fez? Porque dentro dele ele já tem a certeza de que tu o traiu. Isso é uma certeza absoluta, né? Então, ele tem uma atitude inquisidora, porque ele tem a certeza da traição e ele vai provar que tu és uma pessoa que trai, que tu não é digna da confiança dele, uma pessoa desonesta. E por mais que tu diga que nada aconteceu, mais ele vai insistir, sabe, no assunto. É como uma metralhadora, ele não escuta. Ele já não vê mais, ele é incapaz de absorver a realidade um pouco como ela é. E não consegue. Ele está como se fosse uma psicose, sabe? Ele está dentro de uma alucinação, e aquela para o psicótico ou esquizofrênico, a alucinação ela é verdadeira, e é aquilo mesmo. Ele enxerga pessoas, ele escuta vozes, e aquela fantasia se tornou a realidade. Perfeito? Então veja só. A nossa atitude mental ela é determinante para como nós vamos trafegar durante o dia. Então veja, milagres são tanto princípios como fins, e assim alteram a ordem temporal. Para o nosso cérebro não existe o melhor, existe o tempo, ele existe. Mas, de fato, quando nós estamos lidando, o cérebro ele está mensurando o tempo, essa mensuração ela se faz de uma forma meio engraçada. Como assim? Os físicos se deram conta que a nossa noção de tempo que nós temos, né, é uma noção muito pobre. Como assim? Nós temos uma noção de tempo que é linear.
onde nós temos um passado, né? Nós temos um presente e nós nos encaminhamos para um futuro. Nós utilizamos o relógio, hoje eu não estou com o meu. Nós utilizamos um relógio que demonstra o tempo de uma forma linear, através de horas. Aquele ponteiro de segundos, ele vai avançando e com isso parece que vai avançando o tempo, né? Só que essa é uma maneira muito diminuta de entender o tempo. Não é que não seja a realidade, mas é uma forma de entender o tempo. Nós também poderíamos dizer que essa noção de passado, presente e futuro, poderíamos dizer que isso não existe. Como assim? Passado, presente e futuro é uma coisa só. Imagine que nós pudéssemos pegar nessa linha do tempo, nós pudéssemos empacotar futuro, passado e presente. Como empacotar? Dobrar ele. Eu dobro mais uma vez, dobro e fundo passado, presente e futuro. Eu vou fundir numa coisa só. Essa é uma outra forma da gente poder entender tempo. E diga-se de passagem que para o nosso cérebro é mais ou menos assim. É essa loucura. Daí que ontem fiz uma live com o Sander Parisotto. Todas as terças-feiras, às 9 da noite, eu tenho uma live, porque é um ponto de encontro, é um bate-papo. Bate-papo mesmo, né, com o Sander. E nós nos conectamos, ora no Instagram dele, ora ontem foi no meu Instagram. E a gente rola o papo, sabe? Eu estava na loja dele, onde ele vende suplementos na cidade de Lages, e fui visitá-lo. E sempre que eu visito o Sander, a gente senta, toma um cafezinho, um chá e começamos a bater papo. Ele é bom de papo, eu também gosto de papear. E para nós é uma desgraça, quando a gente vê, passou o tempo, passou 1 hora, passou 1h30, 2, eu tenho que sair correndo para trabalhar e ele tem que atender os pacientes dele. O Sander, ele é dentista e é nutricionista. Hoje ele está muito focado dentro da nutrição, né? Do coaching dentro da nutrição. Mentoring, desculpe, coaching não, a mentoria dentro da nutrição. E nós estamos falando exatamente sobre isso, né? Sobre essa questão do tempo, né? De que o nosso cérebro ele tem também uma certa dificuldade de mensurar tempo. E que hoje, na idade que nós temos, isso não é eu, né? Até estou falando errado, todos nós somos assim, né? Mas usando eu como baliza, eu já tenho uma idade, já passei de 50 faz algum tempo, e sempre digo isso, né? Quando eu penso, fecho os olhos e penso na minha autoimagem, eu não consigo me imaginar com o semblante que tenho hoje. Eu não me imagino com barba branca, com careca, com cabelos brancos, com olheiras, sabe? Com pé de galinha, com rugas, com todas as marcas do tempo. Se eu fechar os meus olhos agora, estou me imaginando com que idade? Com uns 30, 35 anos. Há um delay, há um atraso, um retardo de 20 anos atrás. E aí eu fecho os olhos, essa é a imagem que eu tenho. Todo ser humano faz isso, é normal, né? Tu fechar os olhos e te imaginar com a idade que tu tens, isso é uma coisa que tu tem que forçar para o teu cérebro fazer. Você tem que forçar, porque se deixar a imagem ela vir de prontidão, ela vem, na minha idade, né? Ela é 20 anos atrás, 30, 35 anos atrás, eu estou me lembrando da minha autoimagem. E aí, de pronto, eu me enxergo diante do espelho, e aí eu fico frustrado, porque eu imaginar uma imagem que eu não, né? Ao evocar, criar uma imagem que não condiz com a realidade, isso é uma fantasia. Sendo uma fantasia, se torna automaticamente uma expectativa, porque eu fecho os olhos, me imagino com 35 anos de idade, e ao abrir os olhos e me enxergar no espelho, meu cérebro espera enxergar que imagem? A de um cara de 20 anos atrás. E quando eu abro os olhos, eu enxergo a imagem real. E essa imagem real, contrastada com a de 35 anos de idade, por não bater, me frustra profundamente. Então veja só, no meu cotidiano, quando eu não estou diante de um espelho, quando eu estou diante de uma telinha, né, o que acontece? Eu me imagino sempre mais jovem, sempre mais jovem. O meu cérebro ele tem dificuldade de mensurar, de fazer essas mensurações, perfeito? Com relação ao futuro, é a mesma coisa.
Eu tento me imaginar no futuro e o ser humano, nós não temos nos falta essa habilidade ou até mesmo essa capacidade de nos imaginar com uma idade muito avançada. Por exemplo, uma criança com 5 anos de idade, mal e porcamente, ela consegue se imaginar no amanhã. Né? Isso se dá em função da imaturidade cerebral, né, da criança. Ela não consegue, ainda o cérebro não está bem desenvolvido, enquanto as suas sinapses, o raciocínio, a noção de tempo dela é muito pequena. Isso tem a ver, para quem é psicólogo, quem é pedagogo, quem é psicopedagogo, tem a ver com a questão da formação do pensamento abstrato, né? A criança ela nasce com um pensamento concreto, e o pensamento concreto ele é perfeito para quê? Para a gente aprender mais rápido. E aprendizagem é fundamental em todo o reino animal para a sobrevivência do sujeito, né? Do ser humano. Quanto mais rápido o sujeito ele aprender, mais rápido ele se torna independente e consegue se virar por conta própria, né? A dependência pressupõe morte em vida. Tá? Então, o pensamento concreto é isso mesmo, ele acredita, ele valida aquilo que existe dentro dele, ele não abstrai. Tempo é uma noção de abstração completamente abstrata, né? Fazer projetos de futuros, criatividade, imaginar, o próprio sonhar, isso é tudo abstrato. E crianças têm muita dificuldade. À medida que vai avançando no tempo, presume-se que o sujeito vai desenvolvendo uma maturidade maior, mais competências. Então, quando a criança agora ela entra na adolescência, está lá com 15 anos de idade, o adolescente de 15 anos de idade consegue se imaginar com 20? Não. Não consegue. Não consegue nem imaginar como é o rosto dele aos 20 anos de idade. Ainda outro dia, meu filho está com 13 anos de idade, fui acordar ele, né? Eu gosto de acordar meus filhos com um beijinho, com um afago, ou com um sacudidão, assim, ó, vamos lá, estamos atrasados, né? Depende do dia. E nesse dia eu resolvi, né, acarinhar o rosto dele. Quando eu comecei a passar a mão no rosto dele, né, eu tenho um outro menino, Davi, de 6 anos, né, e eu também gosto de acarinhar ele na hora de acordar, a pele é outra, a pele mudou. A pele do meu mais velho, a Aramis, ela se tornou agora tá uma pele mais grossa. Não tem mais aquele veludo, né, aquele veludinho, né, parece uma pele de pêssego, né, da infância. Entrou na adolescência mesmo, cara, cheio de cravos, de espinhas e a pele, a textura da pele. Isso significa o quê? Que está havendo uma mudança hormonal. E essa mudança hormonal vai afetar o cérebro, vai afetar a maneira de ele raciocinar. E é importante essa mudança hormonal que vai repercutir numa mudança de todo o corpo, esse envelhecimento do corpo, que é para o cérebro dele começar a fazer sinapses, começar a se comunicar com todas as áreas de uma forma mais madura, mais adulta, né, para poder compreender o mundo de uma forma mais adulta. Mas aí eu perguntei para ele, depois que ele acordou no café da manhã, Aramis, me diz uma coisa, tu consegue te imaginar com 20 anos? Ai, não, pai, não consigo. E com 18 anos? Ah, eu consigo. Por quê? Ah, porque eu vou poder dirigir carro, né? Tá bem, mas tu consegue fechar os olhos e te imaginar como é que vai estar o teu rosto? Não, pai. Com 17 anos? Ai, pai, não. Com 15 anos? Não. O Aramis tem 13. O Aramis só consegue se imaginar no ano que vem. Um ano. Porque não é apenas uma fantasia de um dia eu vou trabalhar como ... né? Que toda criança se imagina no futuro, você é aeromoça, você é caminhoneiro, você é policial, você é bombeiro, você é professora, né? Você sei lá, quantas atividades que existem por aí. Toda criança faz isso, mas se imaginar de fato com um rosto, com um corpo mais envelhecido, praticando, não consegue. Eu já passei dos 50. Eu consigo me imaginar com... Olha, eu não sei se eu consigo me imaginar daqui a 10 anos. Posso me imaginar em atividades, mas eu mesmo não consigo. Isso é uma deficiência do cérebro. Então, o futuro eu também empacoto, igual ao passado. Eu me imagino se eu for tentar me imaginar com 80 anos, eu vou me projetar com a imagem que tenho. Não vou me imaginar com o meu rosto cheio de babados. Não vou.
porque meu cérebro não consegue. Há um programa, um app, que tu te envelhece. Eu achei tão interessante isso. Eu vi quem me mostrou esse vídeo, esse app, foi a Luciana Parisotto, uma advogada, outra advogada de mão cheia, excelente, né, da cidade de Lages. É uma pessoa que para você sentar e se aconselhar, né, marcar uma consulta com ela é fantástica, uma pessoa extremamente ponderada, né, e nos seus aconselhamentos tem uma calma, uma paciência para te explicar coisas que no direito são complexas, que é para tu possa entender e te acalmar diante dos processos. E a Lu, o que ela fez? Ela disse, Leonardo, eu estou com um app aqui, deixa eu tirar uma foto tua. Ela tirou uma foto minha e envelheceu. E pareceu, eu com manchas no rosto, com ainda mais careca, com o cabelo todo branco, com a pele bem envelhecida. E eu fiquei estarrecido, porque o meu cérebro disse assim, este não és tu. Tu não pode ser assim, porque não bate com a imagem atual, com a imagem que tu tens. Porque no teu futuro tu és assim. Então, se projetar para o futuro ou resgatar imagens do passado, o cérebro, o que ele faz? Ele envelopa. Ele vai envelopar o tempo, juntando ele numa coisa só. Então, quando nós provocamos milagres na nossa vida, quando nós estamos mudando a nossa atitude mental, essa mudança de atitude mental, de certa forma, ela é atemporal. Tá? A semana retrasada, foi no mentoring, foi no mentoring, um cliente, o paciente, ele estava com dificuldade, né, em função de uma experiência que ele teve no passado, e aquela experiência está servindo de argumento para ele não adentrar, né, dar o passo adiante, né, no processo de mudança dele. Então, aquelas coisas típicas, eu fui traído por uma mulher e agora eu não consigo mais me entregar a mulher nenhuma porque eu vou desconfiar toda e qualquer mulher. Olha, pensamento burro, né? Como se todas as mulheres fossem iguais, em primeiro lugar. Segundo, como se todo ser humano jamais pudesse mudar o seu comportamento, né? As pessoas têm todo o direito de cometer comportamentos errados, mas também tem o direito, e isso a gente já viu aqui em outras lives, né, de reorientar o seu comportamento, e isso por si só já demonstra o quê? Um milagre. Né? Porque para reorientar o comportamento eu tenho que fazer a mudança da minha atitude mental. Então eu apliquei uma técnica que é da PNL, né, que a gente desmancha esses argumentos. Como que a gente faz? Eu injeto no tempo presente a competência ou as competências que ele não teve na época. E como ele não teve essas competências na época, ele se deixou machucar. Então, quando a gente não sabe se defender ou dar limite aos outros, o outro avança, praticando os comportamentos, praticando, inclusive, comportamentos inadequados comigo. E está lá o outro praticando comportamento inadequado e eu respondendo com um sorriso, como se estivesse tudo bem, tudo bem, tudo bem, e não resolvo o problema. O que ocorre de fato é que eu passo a me machucar. Pois bem, o que nós fazemos? Né? Que é uma técnica muito simples e muito rápida. Né? Eu levanto as competências necessárias que ele deveria ter na época e não teve. E injeto hoje essas competências. De que maneira? Treinando ele nas habilidades que lhe faltam. Quando o cérebro se sente satisfeito, ele diz assim, puxa vida, com relação a esse problema, agora eu já sei como resolver. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Nunca mais ninguém vai me machucar neste quesito. Porque eu sei o que fazer para dar limite. Para impedir. O que é o conceito de limite? Lembram? Impedir que o outro me machuque. Quando eu dou limite, o outro, nem a pau juvenal, ele vai conseguir me atingir, porque eu estou dando limite para ele, não quero que isso aconteça. O que o cérebro faz? Ele generaliza para o passado o aprendizado. E é uma coisa estranhíssima, porque o teu cérebro, ele fez um aprendizado no tempo presente, e esse aprendizado, como se estivesse dentro de uma seringa, de uma injeção, ele começa a injetar em todas as experiências do passado onde eu passei, onde eu tive passei por essa situação
de traição, de raiva, de perda, de morte, de todos os problemas. Ele vai injetando, 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 como se fossem antibióticos. E rapidamente eu posso agora lembrar de qualquer situação no passado onde tenha ocorrido o mesmo evento, né, a mesma situação, e agora eu lembro e não sinto dor. Isso se chama, né, num livro maravilhoso do Léo Goleman, chamado Inteligência Emocional. Né? As emoções, o objetivo de nossas emoções não é a gente represá-las, controlá-las de fato, né? Mas a gente até pode. Mas no momento que eu tenho consciência e consigo trafegar com controle pela minha atitude mental, isso acaba repercutindo aonde? Lembram, gente, da questão da congruência, de tu estar no eixo? A minha atitude mental, ela determina como eu vou enxergar o mundo, como eu vou, que informações eu vou dar valor para absorvê-las para dentro de mim. Isso eu não quero, isso eu quero, porque está de acordo com o meu modelo de mundo. Vai determinar a maneira como eu vou raciocinar, processar as informações, como eu vou comunicá-las através da minha fala e, portanto, a partir das emoções que então eu vou passar a sentir. E como eu vou me comportar no mundo através, né, de todos esses elementos que estão todos eles alinhados. Esse é o tal do alinhamento afetivo, né, que a gente trabalha tanto no Projeto Eros. Depois daquelas aulinhas que nós tivemos, que foi um resuminho, né, 1 hora e pouquinho, 1 hora de aula, né, de um workshop de 3 dias, full time, né, quase que 30 horas, muitas horas de trabalho, 3 horinhas foi só um cheirinho. Mas quantas pessoas estão me mandando no inbox, e seria tão bom que se vocês escrevessem aqui no IGTV, né, dando os depoimentos de vocês, e quanta gente me diz, Leonardo, foi pouquinho, eu sei, e foi pobre, porque fiquei com uma infinidade de questionamentos e querendo aprofundar mais o tempo. Mas aquele pouquinho que eu aprendi, parece que está começando a mudar a minha vida. Parece que aqueles 3 palestras, aqueles 3 treinamentos, do alto da montanha, fez assim com uma pedra redondinha, né? Tuft! E essa pedra se moveu e está começando agora a despencar. Olha lá, né? A Rosana Ramos, gente, olha só. Se você é uma pessoa que gosta de investir, né? Na tua boa imagem, por exemplo, né, eu acho lindíssimos brincos de mulheres, eu acho quase que um fetiche meu. Eu acho que brinco é uma coisa aquilo que vem em primeiro lugar, né? Eu gosto de correntes, uma mulher com uma corrente adequada ao perfil, ao tamanho do pescoço, a cor, né, do dourado ou mesmo do prateado, né, contrastando adequadamente com a cor da pele, né, o tamanho das argolas, os anéis, né, não só anéis de moda, mas também os anéis clássicos, né, que deixam uma mulher mais elegante, né. Eu conheci uma moça maravilhosa alguns anos atrás, e que ali na região de Lages, essa mulher, ela é uma mentora, ela não vende, ela é uma consultora técnica. E ela olha para ti e te diz assim, ó, na cara, na lata, não leva, eu estou precisando vender porque estou precisando de dinheiro, mas não leva. Por quê? Porque não vai ficar bem para ti. Teus dedos são muito pequenos, teus dedos são muito finos, são muito longos, a tonalidade da tua pele. A Rosana Ramos. Tá? Então, gente, olha, tudo que eu preciso nessa área, sempre, um presentinho de última hora, né? Sempre com a Rosana. É uma pessoa maravilhosa. Olha aqui, ó, consegui aprender com você a lembrar de certas coisas do passado, sem sofrer e ficar com boas lembranças, através do quê? Do Projeto Eros. Lembro de ti, Rô, né? Durante o Projeto Eros, né? As tuas perguntas, os teus incômodos, né? Porque é sempre assim, né? Mudança muitas vezes não, a gente só consegue mudar a partir de um incômodo. E tu te permitiu, Rô, acho que tu é uma pessoa muito valorosa naquele momento, né? Já fazem muitos anos, com todas as limitações da tua imaturidade naquela época, tu resolveu entrar num processo de crescimento pessoal.
E lembro tu dizendo, Leonardo, olha, não estou entendendo muito direito, estou morrendo de medo, né, por abrir essa minha caixa preta no meio do meu peito e mostrar o meu coração, mostrar o meu afeto, mas não dá mais, eu não aguento, eu preciso voltar a viver, eu preciso me sentir gente outra vez. E lá veio a Rosana, né? Maluquinha como sempre, fechou os olhos e se atirou. Não viu o que tinha embaixo, simplesmente se atirou. E agora essa pessoa maravilhosa com que ela se transformou, com a sua alegria fantástica. Voltando, né? O cérebro ele generaliza e acontece exatamente como a Rosana, o depoimento da Rosana aqui, porque é uma das técnicas que a gente aplica. Olha eu lá falando, dedurando a estrutura do Projeto ERS, porque eu não conto para ninguém, tá? Uma técnica que eu desenvolvi, quer participar do Projeto ERS, quer saber o que é, tem que vir fazer, né? Não tem outra. Né? Eu comento, mas a estrutura tem que vir fazer. Aí você vai entender da estrutura, como é que é a estrutura desse realinhamento afetivo. Mas olha só, já estou dando uma palhinha, né? O cérebro, ele generaliza os aprendizados que nós fazemos do tempo presente para o passado. E envelopa. Como assim? Você tem uma estranha sensação que você jamais teve aquele problema. Uma parte do teu cérebro se lembra e diz assim, nossa, mas eu tinha esse problema, né? Mas é difícil até você imaginar padecendo a dor do passado. Porque agora o que acontece que o cérebro fez? Ele injetou o antibiótico em todos os eventos do passado e todos eles estão curados. Como não tem mais o valor emocional da dor, né, para o cérebro não tem mais serventia aquela informação. Porque dor é uma coisa que a gente sente, o cérebro ele produz a dor com um objetivo só. A intenção primeira do cérebro sempre é salvaguardar a tua integridade, o teu bem-estar. Pô, mas se é para salvaguardar a minha integridade e meu bem-estar, por que porca-pipa? O cérebro, ele me permite ou provoca dores dentro de mim. Não tem congruência o que tu está dizendo, Leonardo. Passei uma vida inteira me lembrando do Quinzinho, meu namoradinho de quando eu tinha 15 anos de idade, hoje eu estou aos 50 anos e não consigo me livrar no meu cérebro dessa desgraça. Toda vez que eu lembro dele, há 35 anos atrás, eu suspiro. Realmente, isso é uma demonstração de maturidade, né? Tu não fez o upgrade, né? Tu não renovou, tu não evoluiu. Ainda está fixada a uma imagem de anos atrás. Esperando, como uma peça maravilhosa de Godard, que é Esperando Godot, né? Que é um sujeito sentado sozinho, né? Debaixo de um poste de luz numa rua, esperando chegar Godot. E ele fica alucinado, né? Porque o Godot não vem nunca, né? E ele fica loucubrando motivos e motivos por ele não ter vindo, né? Para tentar fugir da única resposta trágica, né? Como diria Nelson Rodrigues, né? E evidente, ele não veio porque ele não quis vir, ponto. Não é porque tu tem uma dívida com ele, não é porque ele se sentiu constrangido contigo, não, ele só não quer vir porque ele não quer vir e ele não vai vir. E o sujeito fica, é uma peça pesadíssima, aquele diálogo. Porque tu te coloca no personagem e tu começa a te lembrar de cenas quase que no tempo presente, de coisas que você está fazendo, que você está esperando que aconteça. Você não está agindo, atuando no mundo. Está esperando o Godot atrasou. Amigo, pega o telefone e liga. Está esperando o Godot não vem. Amigo, sabe, vá, pega os teus papatinhos, caminhe, vá em direção ao futuro e vá conversar, bata na porta e converse com teu amigo, a pessoa que você quer ver. Não. Eu vou esperar que as pessoas me chamem, vou esperar que as pessoas me toquem. Claro, vou ficar esperando porque se elas não fizerem isso é porque eu não sou importante para elas. Olha só que interessante a necessidade que as pessoas têm de se sentir importantes às outras, serem validadas. É como eu estar com fome, de novo, o exemplo do pomar, estar com fome, olhar para a macieira, que está cheia de maçãs, para aquele pomar com pêssegos, com mamão, com laranja, com tudo. Cada árvore está repleta, os galhos estão pesados. E eu estou olhando para as frutas ali com fome, ao invés de me levantar, sair do meu comodismo e pegar o que eu quero e meter na boca e chupar aquela fruta maravilhosa, mastigá-la.
Eu fico olhando para a fruta, frustrado, brabo, dizendo assim, nossa, essa fruta não tem consideração por mim. Eu reguei suas raízes, eu venho alimentando, colocando adubo, fazendo isso, a poda, e a fruta não cai na minha mão, ela não vem até a mim. A fruta jamais vai vir até a ti, no máximo vai cair na tua cabeça, aí sim. Porque fruta não pensa nesse sentido. Você tem que ir atrás e pegar aquilo que você quer. É isso mesmo, ser oportunista. Passou a oportunidade, vai lá e pegue. Você quer um beijo? Vai lá e beije. Você quer um abraço? Vai lá e abraço. Não fique esperando que a pessoa venha te abraçar e te beijar. Isso é muito comodismo, é muita preguiça. Entendem? Voltando lá. Nesse sentido, milagres são tanto princípios como são fins. No momento que eu provoco um milagre no meu tempo presente, esse milagre ele vai ser generalizado para os dois lados, tanto para o passado quanto para o futuro. No momento que eu injeto a competência em mim, que eu aprendo as habilidades que estão me faltando, que eu aprendo a lidar com as minhas emoções, que eu aprendo a lidar com a minha fala, se torna uma fala mais gentil, no momento que eu deixo de ser um vampiro emocional, uma pessoa que se vitimiza, que qualquer coisa que aconteça, o semblante muda e parece, sabe, aqueles desenhos animados, né, que estão começando a cair lágrimas enormes, como se fosse jogando, como se fosse uma cascata, né, para que as pessoas fiquem sensibilizadas, penalizadas e entrem na tua dor para tu estar compartilhando, durar. Pelo amor de Deus, gente, isso é muito vampirismo emocional para o metro quadrado. Que metro quadrado? Centímetro quadrado. Então, quando tu provoca a mudança dentro de ti, essa é uma mudança para sempre. Então, muda automaticamente a tua perspectiva de futuro. E muda também a maneira como tu lê o teu passado. Por quê? Porque não tem mais a dor. E julgamento se dá a partir de dor. Se não tem, veja, pense agora nesse momento em uma pessoa que você sente raiva, ou que você está indignado, ou que fez algo que você não gostou e lhe machucou, e você vai se sentir no mínimo raiva. Ela realmente fez algo que não devia ter feito, foi imatura, fez merda. Vamos fazer de conta que eu tenho uma seringa, um aspirador de pau, um aspirador emocional, e coloco a boca desse aspirador no meio do teu peito e eu extraio a emoção, não tem mais raiva. Fica só o comportamento inadequado, mas não tem a raiva. Se nós tirarmos a raiva, como fica agora a tua experiência, né, com o que aconteceu? Como fica o teu julgamento? Fica uma situação insólita. Porque se não tem a raiva, não tem a emoção, você não consegue julgar da mesma maneira como você julga, que é um julgamento vigativo. Se eu estou sofrendo, tu tem que sofrer. Se estou sentindo dor, tu tem que sentir dor. Muitas pessoas, erradamente, isso não é amor, é paixão, acreditam que tudo que a pessoa está passando tem que ser compartilhado. Não só as coisas boas, mas as coisas ruins. Que isso é companheirismo, que é compartilhar coisas ruins. Isso não é companheirismo, isso é otarismo, isso é ser otário. A pessoa tem o direito de passar por uma situação ruim, negativa, de falta de maturidade, não está sabendo lidar com alguma coisa. Eu vou acolher, vou de braços abertos, eu vou acolher. Agora, eu acolho quem? Pessoas que realmente querem provocar mudanças nas suas vidas pessoais. O meu ombro, a minha orelha, não é pinico para estar sendo colocado ali dentro aqueles insumos que você sabe o que é, né? Não sou mais, já fui, passou-se esse meu tempo. Olha aqui, ó, sou o único da minha família, por parte do meu pai, que virou careca. Por quê? Porque eu assumi coisas que não eram minhas. Os meus dermatologistas, vários por quem eu passei, para tentar saber o que estava acontecendo comigo, porque na época eu fiquei assustado, porque eu não queria ficar careca, eu não sabia lidar bem com isso. Todos eles me disseram, Leonardo, olha, não é questão de testosterona excessiva no teu corrente sanguínea, no teu cérebro, isso é estresse. O que está acontecendo na tua vida que tu está tão estressado? E eu, com 18, 19 anos de idade, estava assumindo coisas que não me pertenciam. Assumindo a dor de minha mãe, assumindo a dificuldade de relacionamento dela com meu pai. Eu sempre achava que eu, de alguma forma, era responsável e teria que resolver o problema para eles. Assumia as dores, as infelicidades de relacionamento da minha namorada na época com a família dela. Eu me importava muito mais com o futuro profissional dos meus irmãos do que eles próprios, dos meus primos.
Eu tinha vizinhos, né, que queriam só curtir a vida, né, aquela história da cigarra e da formiga, né? Eu acho que cigarra e formiga são importantes. Nenhuma das duas tem razão. As duas têm razão. Do que adianta eu chegar no final de uma vida com dores nas minhas patinhas, colocar dentro de um balde de água com sal e não ter ninguém para compartilhar as minhas aventuras, as minhas descobertas? Né? Esse é o problema do dilema da formiga, que só reclama. Do que adianta eu só curtir a vida e em pouco tempo eu não ter insumos, que é tutu, dinheiro, grana, para continuar a curtir a vida? Eu me torno o quê? Um dependente, né? Um esmoleiro. Vou esmolar a comida, vou esmolar o uísque, cerveja, água, suco, a casa dos outros. Porque eu por mim mesmo não consigo me manter e não consigo oferecer isso aos demais. Né? Então são os dois lados de uma mesma moeda. Isso é uma coisa muito importante. Mas voltando ao tema, né? Nesse sentido, o milagre, né, ele cumpre com o quê? Com o princípio e com o fim. Você provoca uma mudança hoje na tua vida pessoal, essa mudança ela se perpetua até que você resolva mudar outra vez. Né? Então, o fim, que é uma outra leitura que nós podemos fazer dessa frase, né, que o fim, né, de todo e qualquer milagre é o nosso engrandecimento. De novo, é o nosso amadurecimento. Para quê? Porque eu, um pouco mais maduro, eu posso conduzir, treinar pessoas que estão no nível de imaturidade a crescerem também. Essa é a relação básica entre pais e filhos, entre tios e sobrinhos e sobrinhas. Essa é a relação básica de qualquer ser humano para com o outro. Nós já vimos aqui que todo milagre ele precisa ser generoso e ele vai provocar transformações na minha vida diretas, indiretamente nas outras pessoas, porque os milagres, quando provocam mudanças em mim, eu reajo de uma forma diferente a todos aqueles que estão à minha volta, que me circundam. Então, os meus milagres afetam a vida das pessoas, incomodam elas. Você sabe que... não sei se vocês sabem, né, mas qual é quando você quer incomodar alguém, mas incomodar mesmo alguém, fazer com que a pessoa ela saia da casinha, não machuque ela com palavras. Infelizmente, na nossa cultura, o que mais incomoda o ser humano é perceber que o outro está alegre. Está dentro de um estado de alegria profunda. E o outro, ele está alegre, independente de mim. Ele está alegre por outros motivos que não sou eu. Isso é dentro de uma cultura imatura, afetivamente, que ainda, infelizmente, é a nossa. Isso dói. Dói para o imaturo. E dói por quê? Não é porque não existe exatamente o vínculo de dependência. Dói porque o outro é um espelho de mim mesmo. E quando eu vejo o outro em um estado de alegria, essa alegria reflete a minha melancolia, a minha raiva, a minha indignação, a minha falta de generosidade, a minha falta de compreensão, a minha prepotência de querer insistir que os outros precisam se comportar da maneira como eu me comporto, que precisam ser semelhantes em tudo a mim, e que a minha profunda incapacidade de lidar com o diferente. Pois a pessoa, quando está no estado de alegria, ela se torna uma pessoa maravilhosa. Todo mundo quer estar ao lado de alguém que está em estado de alegria. Lembrando sempre que alegria é uma coisa, divertimento é outra. Sarro, bom humor. Bom humor já vem um pouquinho aqui para o meio do caminho, tá? Mas também não é alegria. Alegria é um estado de espírito maravilhoso, fantástico, que quando tu ativa em ti, uma luz enorme, né, te envolve. E é uma luz que todo mundo percebe, quer se aproximar, quer beber dessa luz, quer te tocar, quer praticar atividades junto contigo, por conta do quê? Da tua alegria de viver. E há pessoas que não toleram isso, não conseguem. Infelizmente, não conseguem. De nossa parte, se eu sinto raiva, quando essas pessoas reagem, porque elas vão reagir de forma raivosa, elas vão vir, sabe, de uma forma animal, eles fecham como um touro, sabe,
fecha os olhos, baixa a cabeça, bota as guampas para frente e vem para te matar. Dizendo, eu não posso tolerar a tua alegria. E eu vou fazer de tudo para deixar o teu dia um saco, sabe? Energeticamente pesado. Vou utilizar de todas as estratégias para te deixar, para começar a conviver com um lixo emocional. Como é que é o nome que se dá a isso? Toxicidade. Eu vou te colocar vírus, bactérias à tua volta para que você saia desse estado pavoroso que eu não consigo me conectar. Que é alegria. Alegria é uma coisa ruim. Conselho Regional de Psicologia, 12ª região, segunda aqui de Santa Catarina. Mais de 10 anos atrás, foi um projeto Eros, que eu fui fazer na cidade de Lages. E eu fui denunciado para o Conselho Regional de Psicologia, os fiscais vieram até a mim, né, me ameaçando, né, que instaurar um processo disciplinar, ético, e isso, né, o mais extremo disso, o que é? Eles caçam o meu título e eu não posso nunca mais atuar como psicólogo. Vou continuar trabalhando como terapeuta do mesmo jeito, vou continuar atendendo pessoas, cobrando e tudo, só não posso dizer mais que sou psicólogo e não posso utilizar o meu CRP, logo não posso emitir recibos para as pessoas. Ok. E vieram, olha, os fiscais vieram me autuar mesmo, né? E aí eu me lembro que a fiscal, né, olhou para mim com uma cara meio de desdém, né, uma colega, uma psicóloga, Leonardo, na verdade eu quero saber se foi isso, se você é o autor disto, e pega um folder meu e joga na minha frente assim, ó, paf! Senti um criminoso, né? Aí eu olhei assim, né, e nessas horas eu sou um pouco sarcástico. Eu olhei assim por cima dos olhos, olha, a cor do folder eu me lembro, mas como tu não abriu ainda o folder para eu poder ler, eu não sei o que tem aí. Ela ficou meio surpresa olhando para mim, olhou para minhas mãos, assim, olha, quem trouxe o folder é tu que abre. Aí ela, acho que não precisamos abrir, você sabe exatamente o que está escrito, porque isso é seu, tem a sua fotografia, está o seu nome e o seu CRP. Ok, mas eu preciso saber do que eu estou sendo acusado. O senhor anda disseminando ideias por parte para a população de que as pessoas podem ser felizes, que as pessoas elas podem viver dentro de um estado de alegria. Sim, elas podem, se elas tiverem competência e aprenderem a fazer isso. Mas isso é uma mentira. A condição do ser humano é dor. E essa dor inexorável da essência do ser humano, ele vai ter que aprender a conviver com isso para o resto da vida. Esse é o propósito da psicologia, fazer com que o ser humano ele se adapte a essa dor e aceite que ele é dor. O senhor precisa recolher todos esses folders falsos e não pode praticar esse workshop para querer ensinar as pessoas a serem alegres. Aí eu não sabia, né, se eu pegava junto a minha carteirinha do CRP e dizia assim, eu não quero mais pertencer a essa instituição se a maneira de pensar de vocês é essa. E antes que algum fiscal venha me querer bater agora na minha porta e dizer que eu estou errado, eu tenho aqui guardado, no original, todas as cartinhas enviadas pelo Conselho, que não foi uma vez, gente, foram várias vezes, né? Que me autuaram, né, por conta de que eu dizia que as pessoas poderiam evoluir, os relacionamentos poderiam ser amorosos, e me autuavam, porque eu estava mentindo para as pessoas. Atitude mental. Pura atitude mental. Como é que eu vou reagir a isso? Quais são as habilidades que eu preciso ter para lidar com isso? Se eu não tenho as habilidades, eu me acovardo diante da situação,
choro e peço perdão e digo, nunca mais trabalharei dizendo para que o ser humano ele pode evoluir e se transformar em algo melhor. Vou dizer a partir de agora que todo ser humano, que nós temos um pacto é com o diabo, com o demônio. Que o ser humano ele é pútrido, ele é fétido, ele é totalmente imperfeito e ele tem a capacidade única de fazer a si próprio e os outros sofrerem. Sinto muito, estou fora. Se eu for obrigado a ter que trabalhar desta maneira, estou fora do clube. Milagres são tanto princípios como fins e assim alteram a ordem temporal. Está claro, né? Está claríssimo. Uma pessoa, quando ela, da sua atitude mental, ela passa a construir, a conceber um universo mais amoroso, mais alegre, pleno de perdão, de compreensão, de curiosidade pelo outro, pelo aquilo que o outro tem de bom e de melhor, né? Ela vai alterar profundamente a ordem temporal. Como assim? Já dentro do estado de alegria, a tua noção de morte ela muda. Você não consegue mais entender a nossa existência como algo linear. Você nasceu milagrosamente, sabe, magicamente, vindo de algum lugar que você não sabe o que. A tua vida apareceu e passado um certo tempo ela desaparece, ela deixa de existir. Não tem sentido isso para mim. Por quê? Porque morte não tem sentido para mim. Mas por que, Leonardo, não tem sentido? Porque não tem sentido. Sentido para mim é vida. E vida é uma coisa que está além da morte. Vida está uma coisa além do nascimento. Vida, boa vida, qualitativamente falando, qualidade de vida, emana da onde? Vamos lá, gente, de novo. A alegria de viver, do amor, do exercício da fé, da tua humanidade, enxergar não pelo lado do Homo sapiens, mas do ser humano, enxergar o outro como um igual, como um humano. Para nós, seres humanos, o ser humano não tem gênero. Não existe homem, não existe mulher, não existe hermafrodita. Não tem opção sexual, não tem heterossexual, homossexual, bissexual, pansexual. Não existe. É ser humano. E como ainda é complicado para as pessoas poderem se enxergar enquanto seres humanos. É dentro da nossa humanidade que nós encontramos o amor. É dentro do nosso lado bicho que a gente encontra a paixão. Amor nos faz humanos. Se nós nos entregarmos a paixões, nós vamos permanecer animais, bichos. Não estou dizendo que a paixão não é deliciosa. Está lá nas livezinhas, nos treinamentos sobre o Projeto Eros. A paixão é a porta de entrada, mas rapidamente, né, a gente precisa prumar, em pouco tempo, em poucos dias, começar a empurrar o relacionamento para o estado de amor, para a gente ter discernimento. Senão nós só estamos respondendo de uma forma impulsiva, egocêntrica, porque a gente não consegue enxergar o outro e o bicho ele funciona pelo princípio do prazer. Né? O princípio do coletivo é uma coisa meio complexa, se a gente pensar apenas o instinto. Eu quero salvaguardar o meu, a minha vida, fora-se dos outros. O humano não, o humano ele pensa no coletivo, no bem-estar do coletivo. O humano ele deixa de comer para dar para o seu filho, para a sua filha. Para salvaguardar a integridade de um filho e de uma filha, daqueles que ele ama. Ainda ontem, conversando com o Sander, né, ele me dizendo, né, todas as coisas com que ele trabalhou para chegar onde ele chegou. E as pessoas, ele dizendo, pô, Leonardo, mas quando eu falo, né, que eu trabalhei, que eu vendi, fui vendedor de ventilador, né, e as pessoas olham para mim, hoje que eu tenho, né, que eu consegui amealhar na minha vida, e dizem, não acredito que tu vendeu ventilador. E qual é o problema de vender ventilador? Né? Eu fui pedreiro, eu fui jornaleiro, anos entregando jornal à noite para poder ter dinheiro para botar já psicólogo, para poder ter dinheiro para colocar comida em cima da mesa, né, da minha filha. Quantas e quantas vezes eu fiz uma refeição por dia, porque não tinha dinheiro,
para a segunda refeição. Por quê? Porque tinha que ter comida para minha filha. Perdi as contas. Mas sabe que foi bom? Porque eu pesava 120 quilos. E eu fui para 89. Foi muito bom. Então não é uma coisa que eu deixo de recomendar para muitos de vocês, tá bem? Olha só, então os milagres eles acabam alterando, né, a ordem temporal. Aquilo que é passado vira presente, o que é presente vira passado, o que é futuro vira presente, o que é passado vira futuro. Porque a gente deixa de prestar atenção no tempo, porque o tempo não é mais importante dentro de um estado de milagres. Se o tempo não é importante, o que é mais importante do que o tempo para nós? Essa coisa de a gente ser escravo do relógio. As pessoas hoje não conseguirem trabalhar em home office. Quantos desejaram profundamente, se eu pudesse estar em casa, se eu pudesse estar com os meus filhos, se eu pudesse agora não trabalhar e ir no cinema. Só poderia fazer isso se tu tivesse o teu próprio negócio, ou como empregado, home office. Porque no home office, a maioria dos home office, tu entrega, é o resultado de um trabalho, sob demanda, produção, tu tem que produzir. Então, eu mais ou menos, eu me torno patrão de mim mesmo. Pois é, o universo tem isso. É o problema de tu pedir. Tu não pedir um home office, poder ter um trabalho mais humanizado para estar próximo dos teus filhos, está aí, recebeu. E agora, o que você faz com o presente? Não sabe o que fazer? Pois é, vai voltar para o pinico. Sinto te dizer. Mamãe é assistente social, uma das primeiras psicoterapeutas ou terapeutas de família no Brasil, isso no início dos anos 60. E ela trabalhou a vida inteira com casais em crise, né? Casais em separação. É a especialidade dela. Talvez aí eu tenha herdado esse gosto por trabalhar com afetos, né? E trabalhar com relacionamentos. É o legado de minha mãe. Né? A marca pessoal são ideias. O nosso legado são comportamentos que a gente ensina as pessoas e elas passam a reproduzir nas suas vidas pessoais de tal maneira que essa reprodução traz mais qualidade de vida para elas, com certeza. Não é ensinar por ensinar e obrigar as pessoas a serem como eu sou. E, enfim, aprendi muito com ela, muito, muito mesmo. Sabe, macetes, manobras, argumentos, ponderar, escutar, ir atrás das informações corretas, como mediar a questão de conflitos. Sou muito grato, e sou eternamente, amorosamente grato a esse amor de minha mãe em ter sido tão generosa em me ensinar. Né? E, enfim, ela, entre vários conceitos que ela me ensinou, ela me trouxe um que se chama solidão dentro de um casamento. Pessoas que estão casadas, convivem debaixo do mesmo teto, mas já não interagem mais, já não estão mais juntas. E os seus tempos, eles não estão mais envolvidos. Né? E estão em casa, padecendo uma solidão tremenda. Nós temos menos de 2 minutos, vou para o semifinalmente, gente. Hoje a live foi cumprida. São sempre afirmações de renascimento. Claro, todas as vezes que eu evoluo, que eu aprendo algo diferente, eu renasço porque eu estou entrando numa nova dimensão. São novas habilidades a serem praticadas. Que parecem retroceder, mas realmente avançam. Parece retroceder porque quanto mais eu aprendo, mais eu perdoo o passado. Mas de verdade, eu estou avançando na minha evolução, e a evolução ela se dá em direção ao futuro. Elas desfazem o passado no presente e assim liberam o futuro. Sim, porque o passado, quando nós provocamos milagres, o passado ele deixa de determinar o nosso presente. Né? Então, desfazem esses grilhões, essas correntes que nos prendem ao passado. O passado ele só tem uma serventia para todos nós, servir como referência, banco de dados. Estou com um problema, o que eu devo fazer? Vou lá e consulto um banco de dados. Tenho informação para ti no tempo presente. E isso me libera para quê? Para pensar no futuro. Para poder pensar de uma forma estratégica em tudo que eu preciso fazer no tempo presente para me direcionar para onde eu quero. Gente, um beijo enorme para cada um de vocês. Obrigado pelos comentários. Eu vi que tiveram comentários bacanas. Perfeita abordagem sobre dependência emocional nos relacionamentos. É isso mesmo, né?
Super aconselho também o curso Amorosidade, que é o projeto Eros, né? Recomendando. Que vocês tenham hoje uma quarta-feira repleta de encontros, de embates com pessoas diferentes e que vocês possam aprender muito, muito. Deixem os seus recados, deixem os seus likes, tá? E revejam, porque vai estar tudo lá no IGTV. Um beijo grande e até amanhã, primeiro horário da manhã.